A forma que eu me desfaço do lixo deve ser mais conscientizada para ter menos impacto ao ambiente. Todos nós temos uma relação com o lixo, mesmo que não queira ou saiba disso. Lixo é tudo aquilo que você joga fora e que não te importa mais. Ela mudou que o lixo dá para se reciclar e dá para fazer bastante coisa com ele. Transformar em brinquedos, obras de arte, etc. Se jogar lixo nas ruas, vai acabar entupindo todos os bueiros e alagando tudo. E dava para fazer obras de arte com teclado. Um teclado velho. Isso eu não sabia de jeito nenhum. E também não sabia que dava para fazer obras de arte com projetos. Isso é o que a gente não usa mais. Resíduos, né? Também é chamado lixo. E a minha relação com ele é que eu moro em um bairro que tem bastante lixo. Lá perto do ponto de ônibus, que é perto daqui de casa, tem bastante lixo jogado lá. E aqui no fundo da minha laje também tem bastante lixo jogado lá. Bastante coisa. Quanto tempo vai demorar para as pessoas perceberem que é errado continuar jogando lixo nas ruas e descartando os lixos incorretamente? Quanto tempo? Através da disciplina de eletivas e o projeto Arte do Lixo, a minha percepção em relação ao lixo mudou muito. Antes eu enxergava ele através de uma visão óbvia. Acreditava que era apenas um composto que seria descartado e teria um único destino. Mas após a participação do projeto, eu ampliei a minha visão. Eu comecei a enxergar ele através de uma ótica diferenciada, onde eu percebi que ele tem a sua essência, tem suas especificidades e tem características que o tornam único. Então, ele pode ser transformado em inúmeras possibilidades e uma delas é ser transformado em arte. E através dessa contribuição, colaboramos para a sociedade como um todo e o meio ambiente agradece. Através do projeto, eu consegui ampliar o meu conhecimento em relação ao lixo e tive contato com coisas novas que eu jamais imaginaria que existiriam, e principalmente perto da nossa comunidade. Eu consegui entender mais sobre os ecopontos, para que eles funcionam e como eles funcionam, e entendi que a subprefeitura ela tem relação com a intervenção em relação ao lixo dentro da nossa comunidade. E algo de aprendizado que eu vou levar para minha vida é que, através de incentivos da participação da sociedade e principalmente da nossa comunidade, se queremos mudar e alcançar as nossas metas, devemos nos unir e buscar pelos nossos direitos. Para mim, hoje, eu não enxergo o lixo como um lixo. Eu enxergo ele como um resíduo que pode ser transformado em arte, que pode ser reutilizável, e a minha relação com ele antes de eu descartar aquilo que tem que ser descartado. E uma mensagem que eu deixo é de grande importância a educação sobre o lixo dentro das escolas. E não somente nas escolas, mas também propagar isso dentro da nossa comunidade. Expandir essa percepção sobre o lixo dentro das pessoas e fazer com que elas criem uma nova percepção, uma nova conscientização, e que isso trará melhorias para a nossa comunidade como um todo. Olá, sou a Miriam Débora e vou responder algumas perguntinhas. A primeira, no que a disciplina mudou a sua visão em relação ao lixo?
Bom, praticamente nada, porque eu sempre tive cuidado com o lixo, sempre fiz a separação do lixo corretamente, conforme os dias que os caminhões de lixo passam e levam. Então eu nunca fui de estar acumulando lixo ou deixar espalhado por aí. A segunda pergunta é: o que você não sabia que através de pesquisas, vídeos e entrevistas realizadas para o documentário acrescentou para o seu conhecimento? Bom, eu já sabia praticamente de tudo, até porque esse tema não é de hoje que abordamos eles, mas já faz muito tempo que cada dia mais a gente vai falando um pouco mais sobre esse tema. Então, as únicas coisas que ainda me surpreende é a quantidade de lixões que ainda existem e a diferenciação entre os bairros. Tipo assim, enquanto alguns bairros têm bastante lixos espalhados pelas ruas, pelas avenidas, outros bairros não vemos nem sequer um pacote de salgadinho no chão. Então, hoje em dia, o que mais nos surpreende ainda é essa diferenciação entre os bairros. Terceira pergunta: o que é lixo e qual a sua relação com ele? O lixo é qualquer material sem valor ou inútil que é gerado pela atividade humana e que precisa ser jogado fora. A nossa relação com o lixo se dá por causa dos nossos hábitos de consumo. Exemplo: quando fazemos compras, depois que a gente usa todo o produto, a sua embalagem vira lixo, ou se der para reciclar, a gente acaba reciclando. A última perguntinha: o que você gostaria de falar que não lhe foi perguntado? Bom, nada, porque todas as questões já foram bem esclarecidas e todas apresentadas. É isso. O lixo é um termo utilizado para nomear qualquer produto que não seja mais útil. Eu faço o básico: não jogo lixo no chão. Não tinha conhecimento sobre o processo de reutilização do lixo. Eu tinha uma visão equivocada, pois não tinha muita disposição para pesquisar e inteirar sobre o assunto. Esse projeto ele apresentou ótimas fontes e despertou um interesse enorme sobre como viver de uma forma mais agradável. Lixo é um material sem nenhuma utilidade e eu não faço nenhuma reutilização depois que uso os objetos. Esse projeto mudou muito a minha visão, me ajudou a ter uma concepção melhor sobre ele, né? E como nós, seres humanos, esquecemos do lixo. A disciplina de eletiva mudou minha visão sobre o lixo, me mostrando quão nocivo ele pode ser em relação ao meio ambiente se não tivermos cuidado. Por meio dela, descobri como os lixos são classificados e como devem ser descartados da maneira correta. Ele é um resíduo produzido pelo ser humano que não tem mais utilidade. E todos nós devemos nos responsabilizar pelo que acontece com ele, pois é que ele acarretará em problemas ambientais se não tratado ou reciclado. Enviamos 4 convites para as 3 esferas do poder público: ao Ministério do Meio Ambiente Federal, ao Secretário do Meio Ambiente Estadual e ao Secretário do Verde e Meio Ambiente Municipal.
além da subprefeitura do Imboimirim. Só recebemos resposta do secretário municipal que a sua agenda estava totalmente lotada, descartando qualquer possibilidade de entrevista conosco. E fomos até a subprefeitura do Imboimirim e tivemos uma conversa com o subprefeito. Fomos entender o mecanismo dos resíduos. A subprefeitura tem pouca participação do tratamento dos resíduos. O seu papel tem sido de zeladoria, ouvidoria, embora que a prefeitura da região, né, ela não esteja fisicamente próximo do nosso bairro, né? Ela está próxima do gerador do lixo, distante também da solução. As parcerias com os órgãos que cuidam do lixo facilita e muito as nossas vidas, como a Sabesp, que cuida do esgoto, ampliando a sua coleta. Existe a varrição de rua e o trabalho também com uma cooperativa. E a boa notícia é que muito em breve teremos uma cooperativa na nossa região. A distribuição das lixeiras também faz parte do plano de metas do governo. Portanto, cada um de nós podemos indicar aonde sentimos faltas de lixeiras. A revitalização das escadarias, aqueles pontos viciados que infelizmente, né, eles ficam mudando de lugar cada vez que a subprefeitura resolve o problema. Ela tem um trabalho muito importante em relação dessa conservação desses pontos. Cabe a nós fazermos a nossa parte, porém cada resíduo tem a sua solução. Dentro das escolas há um material que a Secretaria de Educação distribui. Das praças, a plantação de árvores, com equipamentos de ginásticas, com bancos. O orçamento anual ele é pouco, né? Mas além da Secretaria de Finanças, tem aquela possibilidade de emendas que os vereadores eles podem liberar. Com essa crise, diminuiu muito a arrecadação dos tributos. E os gestores eles trabalham com criatividade e remanejamento de verbas. Tem a limpeza manual e a mecanizada, além de um serviço de cata-bagulho, coleta seletiva, da varrição de rua que nós já mencionamos, tem o ecoponto, que é um descarte voluntário, né? Você já ouviu falar no termo engenharia reversa? Quem vende fica responsável em trazer de volta o lixo. Mas há também um pensamento em relação de quem compra é responsável realmente, afinal, pelo produto que é seu, pelo destino final desse objeto. Podemos chegar à conclusão que, através das redes sociais, né, do serviço de informações que a prefeitura dispõe, né, há uma divulgação, a informação. E o que falta? Nós temos a oportunidade de nos apropriarmos de tal conhecimento. Embora que a subprefeitura ela trabalha com um número reduzido de funcionários, diminuindo assim a fiscalização. Cabe a nós nos apropriarmos da nossa cidade e cuidar dela, pois há aquelas demandas internas e tem as demandas que a própria subprefeitura busca, né, através dos funcionários, que eles relatam o que eles viram nas ruas através de suas visitas ou passagens e encaminham para que haja realmente uma continuidade de uma solução. Em breve nós teremos um Descomplica no prédio da subprefeitura, que vai facilitar enormemente. Do ecoponto tem uma dificuldade de indicação em terrenos públicos e compatíveis com as exigências, como tem que ser um terreno plano e tem que ser um terreno público. Isso dificulta, porém não é tudo, porque é aí que entra a participação social que podemos então angariar aos nossos serviços para termos um resultado final satisfatório.
Imagina passarmos nas ruas e lermos diversos cartazes com a frase: "Eu cuido do meio ambiente". E essa frase, ela virasse uma contaminação. Já que estamos tão acostumados com contaminação apenas de uma forma negativa, ao menos teríamos essa positividade então para nós assegurarmos em relação à questão do meio ambiente. Qualquer investigação sobre o meio ambiente, consumo, responsabilidade social, consumo sustentável, revelará os problemas com as práticas de consumo. Encontraremos sempre especialistas recomendando e analisando uma perspectiva para resolvermos tais incongruências. O conhecimento, ele nos salvará e nos salvaria, como também uma sensibilização que fazemos parte de um corpo e quando fere o dedo, é o corpo que sofre. Podemos pôr tudo na balança: consumo ético e competências, marketing verde, marketing ecológico, marketing social e uma variedade de políticas públicas. Os danos causados pelo consumo, eles são largamente não intencionados, ou seja, revelando que apenas o que ouvi dizer e os meios educacionais isolados, eles não produzem efeitos gigantescos. É um conjunto de mudanças estruturais necessárias que vai fazer a diferença nas nossas atitudes. Como resultado da corrida mundial de consumo, os recursos naturais eles estão sendo extraídos a uma taxa de 50% mais elevada do que há 30 anos atrás. E para alcançar nossas demandas, a concentração de CO2 na atmosfera ela bateu recorde histórico em 2019, decorrente de queima de combustíveis fósseis e outras atividades antrópicas que liberam gases de efeito estufa, acelerando o aquecimento global. Um exemplo do aquecimento excessivo ocorre na Austrália, onde as altas temperaturas, o tempo seco e os ventos espalhando incêndios na ilha, dezenas de pessoas morreram. Mais de 200 de milhares são obrigadas a abandonarem suas casas e mais de 1 bilhão de animais foram mortos. Os desastres climáticos eles se espalham. Em 2019, na cidade do Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 55 graus. No dia 11 de janeiro de 2019. Recentemente, uma onda de calor no Canadá pode ter matado aproximadamente 500 pessoas, chegando a bater aproximadamente 50 graus. E se o planeta Terra se tornar uma terra inóspita? Ou até inabitável, como diversas partes do nosso planeta estão se tornando e o são. Para não repetirmos que o problema não é meu, realmente não é um problema nosso. Todos os anos despejamos nos ecossistemas o equivalente ao nosso peso em plásticos, ou seja, nos revelamos no que fazemos e como fazemos, como produzimos as coisas, como essas coisas são consumidas e como são descartadas, Então o lixo que nós descartamos e como ele sai de nós, ele diz tudo sobre nós. Os desastres climáticos eles se espalham. Em 2019, na cidade do Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 55 graus. No dia 11 de janeiro de 2019. Recentemente, uma onda de calor no Canadá pode ter matado aproximadamente 500 pessoas, chegando a bater aproximadamente 50 graus. E se o planeta Terra se tornar uma terra inóspita? Ou até inabitável, como diversas partes do nosso planeta estão se tornando e o são. Para não repetirmos que o problema não é meu, realmente não é um problema nosso.
todos os anos despejamos nos ecossistemas o equivalente ao nosso peso em plásticos. Ou seja, nos revelamos no que fazemos e como fazemos, como produzimos as coisas, como essas coisas são consumidas e como são descartadas, né? Então o lixo que nós descartamos e como ele sai de nós, ele diz tudo sobre nós. Apenas 20 empresas produzem mais da metade do lixo plástico do mundo. Há 32 anos que nós aqui no Brasil convivemos com a lata de alumínio, essa que são engarrafadas os refrigerantes, bebidas. Nós reciclamos pouco por falta de conhecimento, mas a pobreza ela sustenta o alto índice de reciclagem. E caso o índice da economia melhore, nós teremos um índice pior de reciclagem. Recebi algumas perguntas da aluna Giovana dos Anjos. De onde surgiu, esse interesse em fazer arte através do lixo? Foi da minha necessidade de não ter dinheiro para comprar determinados objetos. Ela me pergunta como eu organizo, e como eu separo aquilo que pode ou não ser transformado em arte. Eu olho, e eu já imagino, o objeto sendo transformado em arte. Eu tenho uma facilidade enorme em tudo que eu vejo em transformar em arte. Ela quer saber da minha relação, como pessoa e como artista em relação ao lixo. Como pessoa, preocupado, E como artista, eu tento resolver esse problema, Ela quer saber se eu acredito na arte, como um despertador da consciência social. Eu acredito sim, principalmente quando eu vejo nas minhas exposições os comentários, daquilo que poucas pessoas ou ninguém imaginava, e foi transformado através da minha sensibilidade, das minhas mãos em arte, Ela quer saber se eu passo aos alunos a importância, a essência, da conscientização, da transformação, do lixo, Eu vejo que é uma tarefa das instituições educacionais, em deixar o seu legado justamente através do conhecimento. Então ela quer saber qual é o meu legado como professor e como artista que eu quero deixar, É como professor, enxergar quem somos, que nós somos seres humanos, e muitas vezes deixamos de o sê-lo, E como artista é o senso crítico, É o conceito de que fazer arte não é você entender, não é você gostar, e sim trazer uma reflexão, uma mudança para o público, Já que essa mudança ela vem através de nós que fazemos a arte, E para finalizar, ela quer uma mensagem, de grande valor para eu deixar para a humanidade. Giovana, eu gostaria de que cada um encontrasse a sua forma de viver melhor, através de um sorriso, através da gratidão, através de um beijo, através de um olhar. É esse poder que nós temos como seres humanos. Antes, eu achava que o lixo ele podia se jogar e descartar em qualquer lugar, que não iria acontecer nada. Mas agora eu vejo que a realidade e as consequências do lixo são graves. Eu percebi que não se deve deixar os lixos a céu aberto, e sim nos aterros sanitários que são mais adequados para o lixo. E aprendi que dá para fazer obras de artes com teclados velhos e utensílios de cozinha. Lixo
Lixo é tudo aquilo que se joga fora, que não tem mais utilidade, tipo garrafa PET, coisas velhas e quebradas. A minha relação com o lixo é que eu moro perto dele, na minha rua, bem atrás, da minha casa, tem bastante lixo. Eu gostaria de saber quanto tempo vai demorar para que as pessoas percebam que as consequências do lixo é algo muito grave. Pois ele contamina o meio ambiente. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Os costumes familiares podem ser um dos principais motivos de uma vida consumista. É preciso lembrar do que acontece antes do produto chegar nas mãos do consumidor, de onde veio e para onde vai. O lixo continua impactando diretamente o meio ambiente. A falta de interesse da preservação ambiental resulta em consequências que nos afetam. É necessário repensar. Reutilizando os produtos de forma certa, podemos ajudar a reduzir o consumo de água, energia e a quantidade de resíduos duráveis. Separar os resíduos orgânicos também é uma forma de amparar o meio ambiente. Os resíduos urbanos, eles são destinados ao lixo, ao aterro controlado e ao aterro sanitário. A exposição ao lixo sem nenhuma preparação anterior ao solo é super tóxica. Além de atrair doenças, a proliferação de vetores de mau cheiro e visual prevê uma utilização de gás poluente. A disciplina de eletiva mudou minha visão sobre o lixo, me mostrando quão nocivo ele pode ser em relação ao meio ambiente se não tivermos cuidado. Por meio dela, descobri como os lixos são classificados e como devem ser descartados da maneira correta. Ele é um resíduo produzido pelo ser humano que não tem mais utilidade, e todos nós devemos nos responsabilizar pelo que acontece com ele, pois ele acarretará em problemas ambientais se não tratado ou reciclado. Miriam Débora. Hoje vamos tratar do assunto sobre o lixo. Para essa entrevista, meu convidado é o Gabriel. Bom, vou fazer algumas perguntinhas para ele. Gabriel, você faz a separação do seu lixo? Sim. O seu bairro tem lixos espalhados pelas ruas, pelas avenidas? Não. Bom,
Em alguns bairros a gente vê muitos lixos espalhados pelas ruas, pelas avenidas. Em outros bairros, como é no seu caso, não tem esse lixo espalhado. Por que há essa diferença? Por dois motivos. Aqui o caminhão passa um dia sim, um dia não. Os moradores procuram colocar no dia da coleta e próximo ao horário da coleta, ou seja, menos tempo o lixo fica na rua. Se todos nós usássemos o lixo reciclado para fazer uma arte, você acha que a poluição acabaria de vez? Por quê? Diminuiria, mas não acabaria, até porque não só o fator do lixo polui o ar e os rios. São outros fatores que contribuem para a poluição. Bom, na sua opinião, qual é a melhor forma da gente descartar o lixo? Na minha opinião, primeiramente a disciplina. Ter o lixo separado, o orgânico do reciclável, separar pilhas, baterias e produtos inflamáveis e evitar o descarte do óleo queimado em esgoto, pias, que contribui para a poluição dos rios. A última pergunta. Quais os danos que o lixo pode trazer para o ser humano e a sociedade? São muitos os danos, tanto para o ser humano quanto as sociedades. O óleo jogado na pia, esgotos, vão direto para o rio, onde causa a poluição tanto na água quanto para o ser humano e para os seres que dependem do rio para a sobrevivência. Quanto ao lixo acumulado nas ruas, ele serve de um habitante para as baratas, ratos e insetos. Bom, essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Gabriel, por ter participado e espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara, sou da Escola Melequia Nogueira, do terceiro A do ensino médio. E hoje eu vou entrevistar um amigo meu, Gabriel, ele mora lá no Veracruz, né? E dá oi aí pro pessoal, Gabriel. E por favor, confirma sua permissão de que eu posso te entrevistar, tá bom? Oi pessoal, eu sou o Gabriel, moro no Jardim Veracruz. Eu permiti minha amiga Bárbara a fazer as perguntas e me entrevistar sobre as perguntas do lixo na rua. Ok, nosso tema, como o Gabriel diz, é descarte de lixo nas ruas. Agora a primeira pergunta. Qual a importância de se reciclar o lixo? Então, eu acho que é muito importante para o meio ambiente a gente reciclar, porque evita enchentes, tanto que o lixo mesmo jogado na rua causa tudo isso. Então evita bastante poluição no nosso planeta e até melhor e dá para fazer várias coisas com os materiais reciclados. Ok, boa resposta. Agora a segunda pergunta. Na sua rua tem muito lixo? Sim, aqui na minha rua onde eu moro tem muito lixo. As pessoas jogam lixo todos na calçada, todos na rua, não tem caçamba, não tem nada. Eles jogam tudo na rua e eu acho isso muito errado. Agora a terceira pergunta. O que você acha das pessoas que descartam lixo nas ruas? Na sua opinião, por que elas fazem isso? Eu acho isso, uma nojeira e tanta, porque na rua não se joga lixo, porque, todo mundo sofre com isso, tendo bueiros entupidos, e na minha opinião essas pessoas são nojentas, que não sabem reciclar, nem nada disso. Então, na minha opinião, são um bando de porcos mesmo. 4.
Qual seria a sua solução para resolver todo esse descarte de lixo nas ruas? Não só no seu bairro, mas também em outros bairros, ou até mesmo outras cidades. O que você faria para solucionar isso? Na minha opinião, todos, não só no meu bairro, quanto nos bairros vizinhos, todos deveriam ter consciência que jogar lixo na rua prejudica todo mundo. Então, na minha opinião, eram todos reciclar o lixo, né, usado nos caçambas das suas devidas cores. Ou quando tiver um lixo e estiver na rua, não ter um lixo perto, levar até em casa. Assim não evita ser porco, jogar na rua, e chegando em casa vai ajudar o mundo e ajudar a si mesmo a ser um ser humano melhor. Bom, essa foi a minha entrevista com meu amigo Gabriel. Muito obrigado, Gabriel, pela sua colaboração, tá? Fique muito bem. E até a próxima. Obrigado eu, amiga, por ter me chamado para conversar sobre esse assunto tão polêmico, né, no nosso mundo. E sempre que tiver a próxima, pode contar comigo, sabe? Pode contar comigo para tudo. Tchau, gente. Boa tarde, meu nome é Adriano Souza da Fonseca e eu vou fazer uma entrevista sobre reciclagem com a minha parente Amanda. Boa tarde, meu nome é Amanda Fonseca e eu vou ser entrevistada de hoje. Bem, eu vou começar as perguntas agora. Primeira pergunta, há um sistema de reciclagem no seu bairro? Que eu saiba, acho que não. Não conheço nenhum. Segunda pergunta, há muita poluição no seu bairro, tipo lixo jogado no chão ou alguma água poluída? Diariamente a gente vê muitos lixos jogados, mas em época de eleição é muito pior, porque fica folhetos de candidatos espalhados pelas ruas, o que piora muito a poluição e as pessoas de andar também, que é capaz de escorregar. Terceira pergunta, você ou algum parente seu faz algum sistema de reciclagem, tipo reutilizar algum produto? A gente reutiliza garrafas PET de refrigerante para armazenar água ou reutilizar caixas para guardar objetos dentro. Ok, muito obrigado pela entrevista. De nada, uma boa tarde. Thank you.